Queridos, nós sabemos muito bem que as pessoas que nos acompanham, nem todas elas são espíritas. Algumas são espiritualistas, outras são de algumas outras religiões. Bem, nós estamos aqui para falar de espiritismo. Então, nós vamos falar sobre a visão dentro da religião espírita sobre os anjos guardiões, ok? Para quem me segue, sabe muito bem disso, eu sou espírita e, como eu sempre digo, o espiritismo ele não é feito de achismos. O espiritismo ele é feito de estudo. Então hoje eu espero que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis diante de tantas pessoas com tantas questões que vêm nos colocando a respeito dos anjos da guarda, anjos guardiões, o nome que vocês queiram dar. Então, como não pode deixar de ser, iniciamos então com o Livro dos Espíritos, primeiro livro publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. E ele vai falar sobre anjos da guarda das questões 489 e 521 e em outros lugares também. Então vamos tentar hoje fazer um apanhado da maneira que possa ser rápido para que a gente possa tirar as dúvidas. Então vamos lá, queridos. Questão 489 do Livro dos Espíritos. O título é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Primeira questão, 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a espiritualidade responde: ao irmão espiritual, desculpe, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio? Na 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E a espiritualidade responde, ou seja, anjo da guarda ou anjo do guardião, isso que a gente sempre ouviu falar ao longo da história da humanidade. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Eu vi que ela... peraí. Sim, Angelita, acabei de ver. Pronto. Acabei de ver, eu estava lendo, acabei de ver. Gratidão. Já já ela volta. Sim, já vi, Aninha. Ela já vai voltar. Já voltei. Pronto, já voltou. Pronto. Então, na questão 489, então, Kardec vai perguntar o que se deve entender por anjo da guarda, o anjo da guardião. E essa questão é muito importante. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Por aí a gente já inicia num outro patamar. Porque nós precisamos entender uma coisa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 14. São cegos guiando cegos e ambos cairão no abismo. Então, o meu anjo da guarda, ele não pode ter a mesma gradação evolutiva que eu tenho. Porque senão é um cego guiando outro cego. Então, sempre, o teu espírito, é importante que você entenda, o teu anjo da guarda é um espírito mais evoluído, ok? Aí, aqui ele tocou no nome de anjo da guarda ou anjo guardião. E aqui a gente já vai começar a polêmica. Queridos, de novo, nós vamos falar aqui hoje com todo respeito por todas as correntes espiritualistas, doutrinas espiritualistas que falam sobre anjos, arcanjos e serafins e tudo mais. Vamos ver o que os espíritos nos dizem a esse respeito. Então, questão. Espera aí que o marcador foi para. Tem tanto marcador no meu livro dos espíritos. Questão 128 de O Livro dos Espíritos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Então a gente pulou lá da questão 490 para 128. Então ele vai perguntar se esses anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial. Olhem o que eles vão nos dizer, queridos. De natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. Simples assim. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí, então, na 129, Kardec, como sempre, um ser extremo, genial, ele era uma pessoa que possui uma genialidade, e aí ele vai perguntar: os anjos hão percorrido todos os graus da escala?
Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então vejam que ele está dizendo que anjo, arcanjo e serafim pertencem a uma única categoria de espírito. Não é um espírito diferente, não é um espírito especial. Ele é de acordo com a própria questão 115 do Livro dos Espíritos. Todas as almas são criadas simples e ignorantes. Então, aquele que hoje é anjo, arcanjo, serafim, o nome que você queira dar, ele já foi um espírito que já viveu em um mundo de provas e expiações. Ele é uma alma igual à nossa, só que ele tem provavelmente mais tempo de existência. Vamos então agora lá para a questão 112 do Livro dos Espíritos, que ele está falando que os espíritos, anjos, arcanjos e serafins, são os espíritos puros. Sim, o que é um espírito puro? Questão 112. Caracteres dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Nós vamos ver, queridos, que Jesus era um espírito puro, não é? Até onde nós temos conhecimento, dentro das informações que a espiritualidade nos traz, e que eu tenha conhecimento com a minha ignorância, Jesus foi o único espírito puro que já esteve no nosso planeta. Já encarnou. Jesus é o co-criador do planeta Terra, conforme Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz, e ele então é um espírito puro que encarnou. E aí então, mas a gente vai ver sobre anjos, arcanjos e serafins, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento constam que eles tenham encarnado. Eles vêm, aparecem sim como espíritos evoluídos, dão o seu recado, mas a seguir eles se afastam. E agora então vamos voltar lá para a questão, lemos a questão 488, 489, 490. Vamos agora permanecer por aqui. 491. Qual a missão? Qual a missão desse espírito protetor do anjo da guarda? A espiritualidade nos responde: a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, o anjo da guarda, o meu anjo da guarda, o seu, é para nos auxiliar. 492. O espírito protetor, o anjo da guarda, se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Aqui a gente vai tirar várias dúvidas de várias pessoas que têm me perguntado algumas questões sobre isso. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. Eu já narrei isso aqui em alguma das lives, eu não lembro qual, mas o meu anjo da guarda, que eu chamo de meu mentor, nós estamos juntos desde a época do Egito Antigo. No entanto, no Egito Antigo, nós éramos dois encarnados. Eu e ele éramos reencarnados. Hoje ele está como o meu mentor, como o meu anjo da guarda, né? Então, vamos entender essas questões. Então, às vezes, eles podem estar com a gente há muitas vidas, nos acompanhando. Outra questão. O espírito, essa questão me fizeram essa pergunta hoje, curiosamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? O que ele vai dizer? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso outros os substituem. Ok? Então pode acontecer do meu anjo da guarda ele precisar se afastar para uma missão mais importante, e aí, no caso, um outro anjo da guarda vem substituí-lo. Muitas pessoas têm essa pergunta, se a gente pode ter vários anjos da guarda ao longo da vida. Gente, não é rodízio de anjos da guarda, tá? Vamos entender esse conceito. O anjo da guarda, geralmente, ele está com a gente a vida toda. Pode ocorrer do meu anjo da guarda ter que cumprir uma outra missão, mas um outro que é igualmente tão elevado quanto ele vai estar ao meu lado. Questão 495. Eu não estou lendo a resposta inteira, tá, queridos? E não estou lendo todas as perguntas. Somente alguns itens, porque são mais de 30 perguntas. Então, eu só retirei algumas que compõem dúvidas que eu sempre vejo.
495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Muitas pessoas me dizem isso, eu já falei isso em várias lives. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. Ou seja, por mais teimosa, rebelde, revoltadinha que a pessoa passe, e ele fala assim: olha, quer saber, eu vou deixar o Jack entregue a ele mesmo, já que ele está querendo, já que ele não está me ouvindo. E eu sempre falo isso, queridos. Há um tempo atrás eu fiz essa postagem, né? É, eu coloquei lá um personagem do filme sei lá qual, que eu já não lembro. A Nova Onda do Imperador, que tem um personagem lá, sei lá qual é. É um personagem todo truculentozinho assim, mas ele é fofo, ele é querido, ele é tipo Jack, entendeu? Ele é bronco, ele assusta, mas ele é fofo. Então, e aí aparece ele com, de um lado tem um anjinho, de outro lado um capetinha. E é simples assim. Né? Então você sempre vai ter um anjo da guarda te aconselhando. E vez ou outra também um serzinho do mal. A quem você der ouvidos, você vai estar empoderando. Então é igual o desenho do Pato Donald, né? Quando ele está com raiva, aparece um diabinho e um anjinho. Se eu ouço o meu anjinho, o diabinho desaparece na hora. Se eu ouço o serzinho do mal, o anjinho desaparece na hora. Ou seja, somos nós que empoderamos estes seres para nos influenciar. Prossigamos. E aqui ele vai falar sobre a relação que nós temos que ter. Muita gente me pergunta isso também. E vai falar aqui: interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. E mais à frente, isso tudo na resposta da questão 495, uma mensagem de Santo Agostinho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. Pessoal, ficou difícil de entender? Eu posso desenhar de repente. Eu vou reler, eu vou reler. Estabelecei entre eles e vós, entre você e o teu anjo da guarda, esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. E mais à frente, não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Queridos, simples assim. Quanto mais eu conversar com meu anjo da guarda, mais ele vai estar próximo de mim. Como eu costumo dizer, a melhor hora para mim, você deve conversar com os anjos da guarda o dia inteiro, mas a melhor hora, pessoal, na minha muito ignorante opinião, na hora de dormir. Porque na hora de dormir você fala sobre o seu dia, conversa sobre suas lutas, suas dores. Ai, meu anjo da guarda, eu não consegui comer mousse de chocolate hoje. Ai, eu estou tão triste. E ele vai falar assim: ô, seu bestinha, por que você não comprou? Podia ter comprado, guardava na geladeira, comia agora. Enfim, por que à noite? Porque à noite você está indo dormir. Então, se à noite você sai do celular, esquece o mundo que te cerca e se coloca num padrão vibratório melhor, conversando com seu anjo da guarda, o que vai acontecer é que você logo a seguir você dorme e aí você já se tornou mais acessível para o que o seu anjo da guarda converse com você. Esse que é o ponto, queridos. Então, enquanto o corpo de carne dorme, a minha alma se desprende do meu corpo e tem a oportunidade de, neste momento, conversar com o anjo da guarda. E como todo dia que nós temos a nossa live do culto do Evangelho no Lar, que é toda terça, essa semana será na quarta, ainda que quando você acordar e falar assim: não, Jack, mas eu não lembro nada, eu não sei o que ele falou. Não se preocupe, porque a sua alma sabe. Está guardado na sua alma. Então vai chegar a você como um insight, uma intuição, uma inspiração. De repente você tem a solução e aí alguém vai falar assim: tá, mas por que você está tomando essa decisão? E você fala: eu não sei, eu só sei que esse é o certo. É porque é a tua alma que já está conversando com vocês. Queridos, aproveitando aqui rapidamente. Amanhã eu tenho ou tinha uma live com Feira de Santana na Bahia. O problema é que ninguém falou mais nada comigo. Eu fui procurar a pessoa que me contatou, eu não consegui achar a pessoa porque eu falo com centenas de pessoas.
Portanto, decididamente, eu não sei se vai ter a nossa live. De repente, eles se esqueceram de mim. Então, se não tiver, independente disso, nosso culto será na quarta, como nós já informamos. Então, não sei informar. Eles sequer me perguntaram qual seria o título da palestra. Então, eu tomei no ar, sem saber se efetivamente vai ter ou não, ok? Então, já dá o aviso. Sigamos com os nossos anjos da guarda. Questão 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Tipo assim, será que eu, como encarnado, vai chegar uma hora que eu vou deixar de precisar? Resposta: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Que, obviamente, no caso é para vocês, espíritos evoluídos. Porque no meu caso, eu vou mostrar. Sabe como é que meu anjo da guarda, ele me conduz? É assim, ele me pega por aqui e fala assim, vamos, Jack, eu vou te levar. É carinhoso, ele é fofo, é um querido. Ó, pessoal, aviso. Todo mundo quer falar com o seu anjo da guarda. Não, eu queria que ele aparecesse. Vai se enganando, vai. Vai se enganando. Ó, dica. Se aparecer um ser na sua frente e falar assim, olá, meu querido, muito prazer, eu sou seu anjo da guarda. E você fala assim, e seu anjo, não vai dar para falar com o senhor agora, não, eu estou um pouco atrasado. O senhor faz o seguinte, pode deixar que eu procuro o senhor, viu? Eu vou mandar uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, e a gente vai se falando, mas agora não vai dar. Gente, é só uma brincadeira, obviamente, porque as pessoas têm uma visão um pouco equivocada de anjo da guarda, né? Eles acham que os anjos da guarda são seres extremamente benevolentes, tolerantes e indulgentes com as nossas bobagens. Só que não. Basta a gente conhecer um pouquinho de doutrina espírita, que a gente vai ver que, de novo a Leandra saiu, que Emmanuel, Joana de Ângeles, às vezes era bastante dura também com Divaldo. Pronto, deixa eu trazer ela de volta, pessoal, um instantinho. Pronto, para a Leandra caiu para ela voltar. Então a gente vai ver que. Porque o nosso anjo da guarda, ele está ali para nos apontar caminhos. Então ele vai nos tirar, muitas vezes, da nossa infantilidade espiritual. Ele vai falar assim: Jack, qual é a parte que você não está entendendo, velho? Deixa eu falar o seguinte: eu tô te dizendo, como é que você. É sério que você não vai fazer o que eu estou falando? Entende? Então, mas é claro, eu costumo dizer isso. Eu basicamente conto nos dedos das mãos os amigos encarnados que eu tenho. A maioria dos meus amigos são todos desencarnados. E sem dúvida, o meu anjo da guarda, a despeito dele me pegar por aqui, ele é o meu melhor amigo. O meu anjo da guarda, ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. É o melhor puxão. Caminhamos. É um amigo de muitas eras. Então, sem dúvida, se o anjo da guarda chegar, eu brinquei há pouco, chega e fala assim: Puxa, o senhor sente aqui um instantinho, o senhor quer um cafezinho, uma água gelada? Eu vou trazer para o senhor e converse. Aproveite. Queridos, vamos lá, questão 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Ok? Olha o que é isso. Ou seja, sim, por que eles não mostram, não dizem, Jack, vai por aqui, vai por ali, faz desse jeito? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Resposta da questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos, queridos. Nós existimos para evoluir. Ora, se o meu anjo da guarda ele faz tudo para mim, me diz o que eu devo fazer, ele tira de mim o poder decisório, é a mãe, é o pai superprotetor. Aí, quando o filho cresce, se torna um adulto inseguro, que não sabe qual roupa vestir, qual rua tomar, o que fazer, o que pedir no cardápio de um restaurante. Ok? Uma pessoa insegura, frágil. Não é assim. Então, eles estão ali para nos ajudar, mas não para caminhar por nós. Essa questão é muito boa, pessoal. Questão 504. Me fazem muito essa pergunta. Poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? E aí a resposta. Lembrando, queridos, que a resposta quem dão são os espíritos, coordenados pelo Espírito Verdade. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só os que conheceis
porque é uma outra questão. Queridos, nós temos dezenas de milhares de anos só para falar dessa última era evolutiva do planeta. Então nós vamos ver que hoje, os nomes que nós conhecemos hoje eram nomes diferentes de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de outras culturas, de outras eras. Então é importante que a gente entenda isso. Então se a pessoa chega de repente para você e fala um nome em sânscrito ou em nome em hebraico, e de repente ele chega para você e fala, você pergunta assim, qual o seu nome? Ele fala, Mashon Hakol Beseder. Alguém entendeu? Aí você vai falar aqui, oi? Ele vai falar assim, Mashon Hakol Beseder. Aí você fala assim, o quê? Aí ele fala assim, olha, me chama de Zé que eu venho. Pronto. Simples assim, pessoal. Então a gente precisa entender isso. Às vezes os nomes a gente pensa que é nome brasileiro e não é assim. Por isso, mas nem tudo está perdido. Vamos lá. 504 item A. Como então podemos invocar se o não conhecemos? Excelente pergunta, né? Como é que eu posso chamar meu anjo da guarda se eu não posso invocá-lo? E lembrando que você pode evocar o seu anjo da guarda sim, tá? Muitas pessoas têm uma noção equivocada de evocação de espíritos. Para quem tiver dúvida, Livro dos Médiuns, item 274, vai lá e dá uma olhadinha. Então vamos lá. Como então podemos invocar se o não conhecemos? Olha a resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, ou de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Gente, é simples assim. Eu sempre falo isso nas lives. Chama de Huguinho, Zezinho, Luizinho, Pato Donald, chama do que você quiser. Tá certo? O nome que você quiser, chega e fala assim: a partir de agora eu vou chamar o senhor por esse nome. Tá ótimo. E é simples assim. Agora tem uma questão delicada. Questão 505. Os protetores que dão nomes conhecidos. Isso ocorre muito, gente. Ah, me disseram que o meu anjo é o anjo Gabriel, é o arcanjo Miguel. Vamos dar uma olhadinha na questão 505, pessoal? Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Simples assim. Desculpa, hashtag pronto falei. Joguei um balde de água gelada e você não faça isso não. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Gente, é simples assim. Tá? Então, olha só, eu vejo muitas pessoas falando, não, porque o meu anjo é o arcanjo Miguel, sério, o anjo Gabriel. Sim, são os anjos que foram para Maria, que falaram com Elias, que falaram com Moisés. Esse é o teu? Não, então você é a última bolacha do pacote. É isso que você está me dizendo, que você é um espírito evoluidíssimo. Porque, por favor, entenda, deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu anjo da guarda não é Bezerra de Menezes. Sabe por quê? Bezerra de Menezes, ele tem mais coisa do que fazer do que ficar cuidando do pobre do bestinha, do bestado, do Jack Darça. Ele tem mais coisa do que fazer. Não, o meu anjo da guarda é o anjo Ismael. Sério. O mentor da Federação Espírita Brasileira que cuida do Brasil inteiro. É o teu anjo da guarda. Nossa, você está podendo. Então, o que a gente vê aqui é nada mais, nada menos, queridos, que uma representação da nossa própria fragilidade humana. E, de novo, eu digo isso, queridos, com todo respeito por todas as tradições espiritualistas, mas nós aqui estamos falando de espiritismo. Nós estamos falando aqui das respostas que os espíritos nos deram. Então, como eu disse, a doutrina espírita ela não é feita de achismo, ela é feita de estudo. E já está terminando, tá, pessoal? Não vou até o final, não, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Sim, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnar. Esse é o problema, gente. Aí tu desencarna, chega lá em cima, aí você vê alguém, aí você chega lá, né? Você é socorrido, vai para o posto de socorro, aí você vê uma pessoa olhando para você, baixando essa cabeça e falando assim: pode, no meu caso vai ser o meu guarda. Se quando eu morrer, quando eu chegar lá do outro lado, eu ver alguém fazendo assim, ah, Jack, eu já sei que é o meu guarda, ele vai falar assim, cara, tu não seguiu metade do que a gente falou. Vamos pular então agora lá para 514. Que não existem só, é importante que a gente entenda. E aí a gente termina aqui na 514, pessoal. Deixa eu ver se é. É. A 514, então, a nossa última pergunta. Ah, muitas pessoas pensam. E de novo a Leandra caiu. De novo a Leandra caiu. Bom, vamos lá então na questão, enquanto ela não me mandar aqui alguma coisa.
Questão 514. Nós precisamos entender, queridos, que nós não temos somente... Sim, a Leandra caiu, Jorge, vamos aguardar. Sim, eu vi, Babi. Ah, pronto, Leandra voltou. Opa. Opa. Espera aí, gente. Espera aí que eu fiz alguma coisa aqui. Pronto. Deixa a Leandra voltar, então. Vamos ver só. Agora... Opa! Pronto, Pior. voltou. Hoje tá Que... ser pior. Vamos lá, queridos. Então, um outro equívoco de muitas pessoas é acreditar que nós temos somente um anjo da guarda e terminou a conversa. Não é isso. Então, ele vai dizer que nós temos o anjo da guarda, nós temos espíritos familiares e temos espíritos simpáticos. Ou seja, são pessoas que se agregam a nós dependendo do movimento que nós tivermos na nossa existência. Eu vou dar um exemplo. Quando nós iniciamos o nosso culto do Evangelho pela live aqui, a primeira vez eu fiz, a segunda eu fiz, na terceira live, se eu não me engano, e eu falei isso na live em público, apareceu um pessoal diferente. Então, eu não sei se foi na segunda, acho que foi na terceira live do culto do Evangelho no Lar. Apareceu uma equipe, então já tinham os amigos da espiritualidade que sempre estão comigo, mas aí o pessoal que apareceu, eu olhei assim e falei assim, uau, ok, né? Sejam bem-vindos aí. O que o negócio ficou, já elevou, já mudou de nível. Ou seja, vieram espíritos para nos auxiliar no trabalho do culto do Evangelho no Lar, certo? Então agora vamos rapidamente, somente, e aí eu termino, uma única questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece aos anjos guardiões. E aqui é só um resumo do que Kardec fala, de tudo que a gente leu, Kardec vai falar. Então, capítulo 28, e tem 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, queridos. Preces para os anjos guardiões e aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Mais abaixo. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião. E aí, de novo, ele vai repetir o que eu acabei de falar. E como guias secundários, os espíritos protetores e familiares. E, finalmente, então, para nós terminarmos a nossa fala. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Então, queridos, estamos aqui, dizemos, não lemos todas as questões do Livro dos Espíritos, mas aquelas que nós julgamos mais necessárias, que trariam mais esclarecimentos sobre anjos da guarda. E agora, está contigo, Leandra. Vocês me ouvem? Vocês Sim. estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou passar para você algumas perguntas que apareceram ali e tem algumas anotadas aqui comigo. Uma pergunta que tinha anotado aqui, que uma pessoa já tinha me enviado, era se precisava chamar o anjo pelo nome, como que faria para descobrir. Você já respondeu dentro da própria, do contexto do que você falou, já está respondendo. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Pessoal, dica. Quer saber muito o nome do seu anjo da guarda? Whatever. Faz assim, ó. Toda noite começa a conversar mais com ele. Toda noite começa a conversar mais com ele. Toda noite começa mais a conversar com ele. Depois de uma semana, mais ou menos, toda noite você conversando com ele. No dia do nosso culto do Evangelho no Lar. Dica, hein? Anota aí. No dia do nosso culto do Evangelho no Lar. Assim que terminar o culto, que ele termina às 9 horas, procure não tocar em mais nenhum aparelho eletrônico.
Se desvincule do mundo que te cerca e procure, tente ir dormir o mais rápido possível após o culto do Evangelho no Lar, que nós realizamos aqui toda terça, que essa semana será na quarta. Antes de dormir, converse com ele e peça para que ele te diga o nome dele agora que você vai dormir. Muitas vezes não vai ocorrer sempre, mas busque então a tua última questão antes de dormir seja isso e que você pense assim: a primeira coisa que eu vou me lembrar pela manhã quando eu acordar é o nome do meu anjo da guarda. Muitas pessoas com as quais eu dou essa dica dá certo. Porque exatamente você se prepara, você vai se sintonizando e num dia depois de um culto do evangelho, você faz exatamente desse jeito e quando elas acordam, o nome vem. Então, fica a dica. Pronto, Eu tô Leandra. com a Diana, que a Diana tá a live inteira com medo de falar com o anjo. E agora você falou isso. O que que é? Eu não entendi nada, Leandra. O que que foi da Diana? Medo grandão. Todo mundo quer falar com o anjo. A Diana tá com medo de falar com o anjo. Ela tá desde o início da live falando que ela tá com medo. Adorei. Elas são ótimas. Bom, mas enfim. Eu não me lembro agora o nome. Eu acho que foi Valdete, não me lembro. Que perguntou anjo para mãe e filha. Eu não Tá. saberia responder se em algum Não momento da entendi, vida não o anjo é o entendi. mesmo para mãe e filho. Pode repetir? Oi. Pode ser, em algum momento da vida, pode acontecer de ser o mesmo anjo da guarda para mãe e filho? Olha, já me perguntaram isso uma vez. Se um anjo da guarda, tem essa resposta aqui. Vamos ver. Se um anjo da guarda, ele pode ser anjo da guarda de mais de uma pessoa. Se eu não me engano, tem essa questão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não Oi? Ah, olha aqui. Pessoal, questão estou 494. falando. Não ouvi. Continua. Não, não Pode ouvi. falar, pode falar. Não, não, eu já li a resposta, eu já li a resposta. Queridos, é o seguinte: o anjo da guarda é uma outra coisa que eu não falei que é importante. Ele não fica colado a você o tempo inteiro, tá certo? Ele não fica do teu lado. Entenda, por favor, que ele é um espírito superior, é um espírito evoluído. Por ele ser um espírito mais evoluído, ele se coloca em contato com você pelo pensamento. Então, inclusive, se você mentalmente já fizer uma prece, já conversar com ele, ele já vai te ouvir. Mas ele não precisa estar do seu lado, porque ele se comunica com você pelo pensamento. Então, muitas vezes, ele vai estar, sei lá, de repente até em outro planeta, mas ele, por ser um espírito mais evoluído, ele se comunica, ele consegue estar com você. Quanto mais evoluído for o espírito, mais eles têm a capacidade, querido, de onipresença, onisciência, ok? Isso, conforme eles vão se tornando evoluídos, eles passam a ter essa possibilidade. Agora, em relação a essa questão, pode, eu não vejo motivo pelo qual um mesmo anjo da guarda não possa ser para a mãe e para a filha. Não existe razão para que isto não aconteça. Pode sim. Tá. Complementando o que as meninas estavam falando ali nos comentários, você também citou, no filme do Divaldo isso fica muito, muito simples de entender, né, essa comunicação. Só que não dá para a gente comparar esse nível de comunicação que o Divaldo tinha, que é o que é mostrado no filme, com o que nós, na grande maioria das vezes, temos, né, gente? Então, vocês estão falando sobre isso ali nos comentários, eu estou vendo, mas não dá para a gente... Lembrando que nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Inclusive, o que o Simples Jack assim. falou também. Pode acontecer de você se preparar após o evangelho no lar, na terça-feira, e você vai dormir, e você na primeira semana você fica naquela ansiedade, na segunda semana pode, porque assim como nós não somos todos iguais, espíritos também não são todos iguais. E pode acontecer que ele simplesmente não queira falar o nome dele para você. Ele está ali trabalhando, fazendo a parte dele, mas não tem uma obrigatoriedade, entendeu? Então eu acho que não é uma coisa para você gerar uma ansiedade, mas pode acontecer, como o Jack falou. Como as pessoas têm muita curiosidade, né? Tenta fazer dessa forma para ver se acontece.
A Elizabeth está perguntando ali: o anjo pode ser alguém que já viveu com a gente em outras vidas? Pode, o Jack até já falou sobre isso um pouquinho antes, né, Jack? Sim. Lembrando que uma outra pessoa também perguntou se um bichinho pode ser um anjo da guarda. Não. Ponto. Não. Não, ponto. Gente, é simples assim. A lei da evolução, nós passamos pelo reino É o mineral, fala, né, gente? vegetal, animal, estamos hoje como seres humanos, portanto, um ser que está lá atrás no nível evolutivo, ele não pode estar à frente nossa, ok? Então, não pode, queridos, ok? E qual foi a outra questão que você falou agora, que eu já esqueci? Eu esqueci. Ah, se pode ser alguém que É já conhecemos de sobre. outra vida. Ele já, Sim, ele já pode ser alguém que nós. Divaldo uma vez isso. comentou que Joana de Ângeles era a mentora dele e que ele, quando desencarnasse, seria o mentor de Joana de Ângeles, né? Nós já ouvimos falar essa questão aqui. Eu não vou adentrar eu não vou comentar sobre o que o Divaldo falou, mas nós entendemos então que pode haver essa questão, tá? Vamos lá de novo. De novo, a Leandra caiu de novo, pessoal. Então eu vou chamá-la novamente. Pronto. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: essa pergunta já tinha vindo para mim, não foi agora, não, veio no direct. Se um anjo da guarda ele sabe quando a pessoa vai desencarnar e se, dependendo do momento da vida dela, isso pode ser alterado. De vez em quando eu recebo essa pergunta. O que essa pessoa está querendo dizer, na verdade, é o seguinte: a gente tem um plano encarnatório, a gente nasce já com um planejamento para o dia que vai morrer, e a gente sabe que, dependendo de uma situação, isso pode ou não mudar. Mas essa pessoa está vinculando isso ao anjo da guarda. Aí seria legal se você explicasse um pouquinho. Olha, Tá. Val, se você ficar me zoando ainda porque eu caio e volto, o seu corretor vai aprontar com você de novo, viu? Só para te avisar. Elas estão implicando aqui com o meu vai e vem. Ah, Daniel Carcucci, eu não entendi sua colocação, querido. Depois me mande uma mensagem no direct, por favor, para eu entender, ok? Sim, vamos lá, queridos. O nosso planejamento reencarnatório é um equívoco muito grande também, na maioria das pessoas, achar que elas fazem o seu planejamento reencarnatório. Eu já vi muitos palestrantes espíritas falando isso. Não é bem assim, gente. Tá? Já falei que vou fazer uma live sobre planejamento reencarnatório. Quem não tiver com paciência de me esperar, porque essa live do planejamento reencarnatório eu estou pensando em fazer em 2024, está tudo marcado. Quem tiver com preguiça de esperar até lá, queridos, vai lá no YouTube, Jack Darcy Planejamento Reencarnatório. São 4 vídeos falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, gente. A gente sabe que conforme você estiver utilizando bem a sua vida, você pode receber uma moratória. Ou, da mesma forma, o contrário, se você estiver utilizando mal a sua vida, você pode estar cometendo um suicídio indireto. Ou seja, a pessoa que se droga, que bebe, que fuma, tudo isso em excesso, eu quero dizer. Quer dizer, droga sempre é um desequilíbrio, mas que bebe com desequilíbrio, que fuma com desequilíbrio, que se alimenta com desequilíbrio, que fala mal da vida dos outros em desequilíbrio, ok? Tudo isso são processos que podem gerar, sim, uma questão chamada de suicídio indireto, porque você vai abreviar a sua existência. Então, às vezes, era para você viver 90 e tantos anos e você acaba desencarnando aos 70 por questões suas que você não soube utilizar bem a sua existência. Bem como você pode ter a sua vida um pouco prorrogada numa questão de moratória, caso a espiritualidade veja que a sua vida está sendo bem aproveitada, você está fazendo bom uso da sua vida, então eles te concedem mais alguns anos, ou também pode ocorrer deles verem que eu já vi um caso assim, e já vi 3, na verdade, lembrando melhor, de pessoas que estavam em processos de adoecimento e a espiritualidade achou por bem aguardar um pouquinho mais para o desencarne da pessoa, porque aquele adoecimento estava fazendo burilações, retificações necessárias no espírito da pessoa, ok? Então, o nosso anjo da guarda, ele vai participar sim do nosso planejamento reencarnatório e ele pode sim, junto com a espiritualidade maior, tomar decisões se podem conceder uma moratória para a pessoa ou não. Agora, se a pessoa está desencarnando antes da hora
pela questão do suicídio indireto, do álcool, das drogas, do sexo desregrado, da alimentação desregrada, aí não há muito que o nosso anjo da guarda possa fazer. Tá. Outra pergunta também que eu recebi foi a seguinte: ter um altar em casa com imagens de vários anjos ajuda a atrair a presença deles para dentro da sua casa? Excelente pergunta. Pessoal, vamos lá. Resposta da questão 554 do Livro dos Espíritos. Olha só, você pode ter na tua casa o altar que você quiser. Você pode ter uma imagem de Maria, você pode ter imagem de todos os santos que você quiser, você pode ali botar junto cristal, pode botar figurinha de gnomo, você pode acender vela, não tem problema. Agora, por favor, de novo, com todo o respeito por nossos irmãos espiritualistas, querido, vamos falar de doutrina espírita, ok? Você achar que um espírito mais evoluído que você precisa das questões humanas para se aproximar de você, é sério que você acha que um espírito mais evoluído que você, tá certo? Ele precisa de uma vela para indicar para ele o caminho da onde você está. Então, assim, a gente precisa. E de novo, queridos, eu estou falando isso com imenso respeito, mas tentando a gente verificar um pouco a nossa racionalidade. Agora entenda uma coisa, o que eu estou querendo dizer é que isso não atrai o teu anjo da guarda. Por favor, entenda, com todo respeito, definitivamente. Vela, mil imagens, seja o que for, não atrai. Mas, por outro lado, vamos agora falar da outra questão. Se isso te traz segurança, né? Eu conheço espíritos que em casa, eu conheço eminentes espíritas que me confidenciaram que em casa eles rezam de joelhos. Não existe nada na doutrina espírita falando que precisa rezar de joelhos, mas eles sentem mais fé. Eu conheço espíritas que toda sexta-feira ele tem uma imagem de Maria de Nazaré no seu lar e toda sexta-feira às 18 horas acende uma vela, se ajoelha e reza. Gente, tá tudo bem. Então vejam qual é a diferença. Uma coisa é do teu espírito, ou teu anjo da guarda, que é muito mais evoluído, precisar. Outra coisa é você precisar. Então, se te ajuda na tua fé, se te ajuda na tua crença, reza de joelho, acende vela, faz o que você quiser, mas é por você. Eles são mais evoluídos. Eles prescindem destas questões. Ótimo. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Sim? Eu sei que eu congelei ali, que as meninas falam que eu congelei, então agora eu já descongelei. E uma pessoa me perguntou também sobre as crianças, né? Porque é comum a gente ensinar para as crianças orações para os anjos da guarda. Eu ensinava até para as minhas filhas quando elas eram pequenas, elas sabem até hoje a oração de cor, que você cresce com aquilo memorizado, né? Muito bonitinho. É. E aí, essa pessoa está perguntando, já me perguntou, na verdade, e ela está aqui online que eu vi, como que a gente deve conversar sobre isso com as crianças, para a criança não criar uma imagem de alguém que está ali sempre para socorrê-la, e por isso ela pode fazer qualquer coisa, que a criança entenda esse limite, né? Sem criar uma fantasia na cabeça da criança. Eu achei essa pergunta muito interessante. É interessante. Nós precisamos, para as nossas crianças, vamos conversar com ela que eles são os anjinhos de Deus, né, que estão ali para protegê-los, mas isso não quer dizer que elas podem fazer o que elas quiserem. Né? Então elas não podem, se elas são crianças pequenas, não podem chegar perto do ferro de passar roupa, se está ligado, do fogão, de pegar uma faca. Então isso é muito importante. A gente tem que dizer para elas mas que eles não podem influenciá-las. Eles estão ali cuidando, velando, mas não para segurá-las de alguma questão. Ou se aproximar de uma janela, por exemplo. É muito importante que a gente esclareça. E essa questão que você levantou, Leandro, é muito interessante porque é impressionante. Os pais e os avós ensinam para os filhos, para os netos, a oração dos anjos da guarda, mas eles mesmos não acreditam. Eu acho tão interessante que as pessoas que elas não possuem religião, ou às vezes possuem, mas não se dão conta disso, elas se esquecem que os anjos da guarda existem, que eles estão ali para ajudá-las e não se utilizam. Gente, eu sempre digo isso. Meu Deus, você tem um cabra ali, muito doido, um cara muito doido, muito mais evoluído que você, está ali para te ajudar. E você não se utiliza dele. Olha o que Santo Agostinho fala de novo. Converse com ele. Trave amizade com ele. Com ele é fácil, né? A gente conversa o dia inteiro. Às vezes eu estou andando em casa conversando com ele. Já teve uma ocasião muito engraçada, que uma vez eu estava em casa tomando café, ele apareceu e falei assim, o senhor quer um café? Aí ele falou, mais tarde, quem sabe?
Mas foi engraçado aquele dia. Então, vamos estar mais com eles. Quanto mais vínculo a gente criar com eles, mais próximo ele vai estar de nós. É verdade. Você está me ouvindo? Está me Tô? ouvindo? Tô? A gente tem que encerrar porque você tem outro compromisso, né? Temos mais 7 minutos. Tá. Então, olha só, tem uma coisa interessante aí quando você falou agora das crianças. Eu fui educada numa escola católica. E as minhas filhas, em um período da vida, nós morávamos em uma cidade que tinha um colégio católico muito bom também. Elas também foram educadas lá. Eu percebo que os católicos têm mais esse laço com o anjo da guarda, né? Eles têm já um histórico com os anjos e tal, então eles têm mais esse vínculo. E foi bom a gente falar sobre isso aqui, porque a maioria das pessoas que acompanham a gente são espíritas. E eu acho interessante que a gente traga isso sem uma visão esotérica de que você tem que ter várias imagens de anjos em casa, mas que é aquilo que você falou. Da mesma forma que a gente ensina para as crianças a oração, a Babi até lembrou o nome da oração, que é a oração do Santo Anjo Protetor. Da mesma forma que a gente ensina a oração do Santo Anjo para as crianças, que a gente também atraia essa fé, essa oração para o nosso dia a dia, esse acreditar, né? Porque eu acho que isso falta muito. E uma coisa que nós falamos aqui recentemente, em uma das nossas reuniões aqui, que os nossos espíritos mentores colocaram, é que Jesus tentou ensinar tanta coisa para a gente, principalmente o poder da oração, e 2000 anos depois parece que a gente ainda não conseguiu entender. E É, quando eles falam é. isso para a gente, eles não falam isso pra gente falar pra vocês. Eles falam na sua orelha também, entendeu? Tipo, a oração é quanto mais melhor. Você acha que você tá abafando. Eu faço uma oração de manhã, outra noite, tá tudo bem? Não, é de manhã, de tarde, de noite. É o tempo É, todo. é isso. Então, gente, com o anjo da guarda, eu acredito que você pode chamar de anjo da guarda, você pode chamar de... Oi, Henrique, tudo bem? Agora que eu tô vendo o Henrique ali, o pessoal maior que você, que pode... Jack, palavras para encerrar, por favor? Vamos Leandra, eu encerrar? não ouvi o final do que você falou agora. Ah, tá. Gente, uma última questão a respeito do anjo da guarda é o seguinte: por que que em todas as figuras teológicas os anjos da guarda têm asas? Por um único motivo. Quando as pessoas tinham a vidência e elas viam esses espíritos, ou quando esses espíritos se materializavam para as pessoas, eles estavam volitando, ou seja, eles estavam flutuando no ar. Porque eles são espíritos evoluídos, eles não têm que ficar pisando no chão como a gente. Quem pisa na gente somos nós, seres ainda falíveis. Então, como eles viam essas figuras que estavam, entre aspas, voando, por isto que os anjos da guarda foi dado asas a eles, ok? Simples assim. Nós terminamos então agora? Vamos terminar então? Terminamos? Fazemos a prece? Tá. Não está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, alguém diga sim, que está me ouvindo. Oi, Lu, querida, Lu Jobim. Simples assim, isso. Opa, peraí, pessoal. Tá, então a Leandra saiu, mas já está na nossa. Ah, pronto. Um instantinho. Pronto, vamos chamar aqui a Leandra de novo, só para nós encerrarmos, ok, queridos? Queridos, então. Oi, Jaqueline, querida. Oi, Carol, Carolzinha. Queridos, então, de novo, eu não sei se nós teremos a nossa live amanhã, tá? Porque o pessoal da Bahia simplesmente não entrou em contato comigo e eu não sei onde eu falei com eles, porque eu falo com pessoas em todos os canais possíveis e imagináveis. Então, eu sei que na minha agenda está anotado para a Feira de Santana, mas não sei então se teremos a nossa live amanhã ou não. De qualquer forma, o que é importante, quarta-feira temos o nosso culto do Evangelho no Lar, ok? Isso é o mais importante. O Só mais para importante. avisar, só para avisar, eu não tenho live amanhã ao meio-dia, só na quarta-feira, tá?
A minha Vamos eu então tenho fazer. certeza que não tem, só quarta-feira. Por mais que eu quisesse, amanhã não dá. Então temos na quarta-feira com uma convidada especial. Vocês vão conhecer a Marcela Rangel na quarta ao meio-dia. Olha, eu não Então, sei quem é Marcela Rangel, mas quarta, meio-dia? quarta, meio-dia. Temos live com a Marcela. A Marcela, Ah, não posso, ela é uma não especialista posso. em desenvolvimento humano, com várias certificações internacionais, uma profissional maravilhosa, um amor de pessoa. E ela vai falar com a gente sobre o autoconhecimento que a gente precisa ter, Legal, né, para se libertar, para se boa. curar, para se Queridos, amar, então tudo vamos lá isso que a gente vai fazermos conversar a na nossa prece de encerramento. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós agradecemos profundamente a oportunidade dos esclarecimentos que todos nós recebemos hoje a respeito desses irmãos veneráveis que nos auxiliam, nos socorrem, nos fortalecem, nos esclarecem. Ajuda-nos, Senhor, para que nós, através da nossa vigilância, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa vontade, que possamos nos colocar mais próximos a eles, Senhor, para que assim eles possam tornar a nossa caminhada ainda melhor. Ajuda-nos, por fim, querido amigo Jesus, que onde quer que estejamos, que através de nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos, Senhor, que todos que se cheguem a nós sintam a tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos anjos da guarda, de todos os anjos da guarda aqui presentes, nós damos então por encerrada a nossa conversa da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão imensa a todos. Boa noite a Muita todos. paz. Obrigada. Leandra, minha querida, gratidão a você pelo convite. Gratidão, Obrigada, gratidão. Jack, mais uma Muita vez. paz, queridos. Muita Tchau. paz. Tchau.